Esse é o terceiro vídeo de uma série que eu tô fazendo sobre as etapas da cura da alma feminina, o feminino ferido. No último vídeo eu falei sobre a etapa número 1, que é a etapa da negação. Agora vamos supor que você começou a se inteirar mais do assunto. Você começou a assistir esses meus vídeos e você está começando a ficar mais atenta a toda essa realidade interna que tem negado para si mesma e resolve continuar para saber mais. As mulheres sempre chegam aqui no meu perfil nesse lugar, nesse momento de heroína donzelas, negando toda essa condição de dor para elas mesmas. Agora, quando essas mesmas mulheres decidem continuar me seguindo, mesmo que elas não estão entendendo muito, no primeiro momento, aquilo que eu estou falando, isso acontece porque elas sentem em algum lugar dentro delas mesmas que aquilo que eu digo faz sentido, que aquilo ressoa com a alma delas e por isso querem saber mais. Quando você chega nesse lugar, você avança para a segunda etapa da cura da alma feminina, o feminino ferido, ou seja, começa um processo de sensibilização. O que é esse processo de sensibilização? Isso significa que você saiu da negação e começou a se expor a todo esse conteúdo que toca a tua alma. Pode ter sido um conteúdo sobre relacionamento que você viu, de amizade, de vida familiar, sexualidade, maternidade. Algum curso que você fez, alguma coisa vai fazer com que você acesse questões dentro de você e isso vai começar a gerar uma sensibilização. Essa sensibilização pode acontecer para cada uma de nós de maneiras diferentes. Pode ser através da leitura de um conto de fadas, algum livro específico como Mulheres que Correm com Lobos, que se utiliza de mitos e histórias da mulher selvagem. Pode acontecer quando você me assiste e lê meus posts. É aquele momento que nós psicanalistas dizemos, a heroína entrou na floresta. A floresta, para vocês entenderem, nos contos de fadas sempre significa o inconsciente. Eu vou usar a história da Branca de Neve para vocês compreenderem melhor. A Branca de Neve, ela é perseguida e não tem mais como negar que a madrasta odeia ela. E aí, ela é levada pelo caçador para a floresta e dorme na floresta e acaba perdendo a referência da realidade. Ela não sabe mais se é de dia, não sabe se é de noite. E ela começa a conversar com os animais, ou seja, ela se abre para um conteúdo primitivo. Isso tudo é psíquico. No caso da Branca de Neve, a floresta, como eu disse anteriormente, é o inconsciente. A Branca de Neve começa a acessar conteúdos inconscientes, começa a se tornar sensível a esses conteúdos, que ela não percebia por conta da negação. Conteúdos que são primitivos, como no caso da Branca de Neve, são os animaizinhos, os anões, que no caso dela é porque o masculino ainda não está desenvolvido. Então esses conteúdos inconscientes começam a vir à tona. Por exemplo, isso pode acontecer também quando você assiste uma live sobre esse assunto do feminino ferido. E aí você dorme mal e tem sonhos estranhos. E começa a emergir tudo isso de dentro de você. Você pode, de repente, se lembrar da sua mãe, de coisas que ela fazia quando você era criança, os ataques de fúria que ela tinha. Isso tudo é o estágio de sensibilização. Conteúdo emergindo do seu inconsciente. Outras maneiras disso acontecer. Você começa a se aprofundar, você faz um curso sobre isso e perde completamente o desejo sexual pelo seu parceiro. O que isso significa? Recolhimento de libido. Por quê? Porque antes você era donzela e você não existia no relacionamento. E você estava sempre fazendo sexo independente de querer ou não.
E agora que você não tá mais fingindo que não existe no relacionamento, você precisa de um tempo para você mesma. Isso é recolhimento de libido. Algumas mulheres vivem esse processo de recolhimento através de dores no corpo. E elas me perguntam: isso é normal? Essa dor nas costas, essa dor nas pernas? O que é isso? É você descobrindo que você tem um corpo. Essa dor já estava aí. Mas por que você não percebia? Porque você estava em negação. Você morava na mente, só olhava para fora, não se percebia. Então, quando a gente começa a passar por essa fase da sensibilização, a gente descobre que tem um corpo e que esse corpo está destruído. A gente descobre que tem vontades. Então, agora, você não quer mais fazer coisas que você fazia sem ter vontade. Por quê? Sensibilização. Que mais? Ficar dizendo, isso acontece muito, que a terapeuta não explica as coisas direito, que você não entende, que você acha que eu deveria explicar melhor o que eu tô falando aqui. O que isso significa? Significa que você está no raivoso, né? Numa mente controlada pela mente. E por que você percebe que eu não explico? Porque você está começando a perder esse controle mental e você está ficando com raiva, com crises. Isso também é sensibilização. É quando você começa a descobrir que o negócio é muito maior do que você imaginava. Que negócio? Isso tudo que você tem dentro de você, a sua realidade, a sua percepção. É um processo que torna você sensível para perceber coisas que você não percebia. Você começa a perceber padrões na tua família que você não percebia, identificar esses padrões, começa a perceber questões nos seus relacionamentos que você não percebia, começa a ver exatamente com quem você casou, como é que são os padrões dele, como que foi o padrão de envolvimento do relacionamento. Por quê? Sensibilização. É como se eu ligasse uma luz e começasse a perceber. Cada pessoa tem uma maneira de perceber. Algumas são mais aguçadas. Tem gente que é mais sensorial, tem gente que é mais intuitiva, tem gente que é mais somática, tem essa coisa de passar mal, de assistir algo, sentir muita dor de cabeça, de ter ânsia. Ela percebe tudo no corpo. Tem gente que sonha e começa a ter um conteúdo inconsciente enorme. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Nessa fase, você tem que resolver vivenciar o processo, ligar todos os botões, porque é isso que acontece nessa etapa da sensibilização. Você ligou todos os botões e você está sentindo um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Você não entende nada que você está sentindo, você não sabe o que você está sentindo, se é desse relacionamento atual, se é do passado, se é com a tua mãe, se é da terapia, se é com o seu filho, você não está entendendo nada. Sensibilização. Você está numa fase de sentindo tudo e não entendendo nada. É esse estágio aqui. Você sempre, por exemplo, teve muito sono e agora está com insônia? Isso é comum, porque você começou a existir agora. No momento presente, você começou a perceber o seu corpo. Você está começando a perceber que o que está guardado aí nas gavetas da tua alma. Certamente você vai ficar com medo de ficar deprimida. É como eu falei, gente. A gente acha que não tem fundo, a gente acha que tá ficando louca, porque tá começando a acessar um emocional. Aqui cabe um parênteses. Quando o feminino tá ferido há muitas gerações, esse sentimento é mais intenso. Esses padrões sinalizam que a condição desse lugar que a gente está entrando, que é esse feminino, tem uma dor ancestral que tá ali há muitas gerações. Então vem mais esse tipo de medo, medo de ficar louca, medo da depressão, muita dor pelo corpo, ficar somatizando. O que está acontecendo? Você está descobrindo que existe. É preciso que uma terapeuta te conduza nesse processo, para você conseguir sair desse estágio da sensibilização. É necessário condução, orientação, porque senão você pode ficar presa nesse inconsciente, nessa floresta. E aí você pode ficar bem louca.
vai passar um ano, vai passar 2, as pessoas vão um dia encontrar com você, você vai estar completamente fora da realidade paralela. Você criou uma realidade para você. Tem mulher que vira até meio bicho grilo, falando coisa nada a ver com outra coisa que ela tá vivendo, sabe? Por quê? Porque você entrou e ficou ali. Então, presta bastante atenção. Entrou na floresta, no inconsciente, não pode ficar muito tempo. Porque senão começa a fazer amizade com seres da floresta e fica por ali mesmo. Se não, vira aquela tua amiga, sabe? Que tá no mesmo assunto há não sei quantos anos. O cara nem existe mais. E ela tá falando, você sabe, esses dias eu vi um post do meu ex. E aí você vem, você pensa, né? Fala, meu Deus, mulher, sai daí. E por que que essa mulher não sai daí? Porque ela só vai sair daí com estímulo. É por isso que eu proponho na minha terapia você percorrer um mapa que eu vou liberando para você pouco a pouco. A gente vai indo por etapas. Por quê? Porque você vai chegar em lugares que começam a doer muito. E você pode acabar voltando para a negação e falar, tô sem dinheiro, tô sem tempo, eu vou dar uma parada nessa terapia. Só que parada significa parada. Passou um ano, você saiu do lugar do processo de cura? Não. Porque só sai com estímulo adequado. E é por isso que a Clarissa, autora do livro Mulheres que Correm com Lobos, fala muito isso nos contos. Todos os contos de fada, eles têm começo, meio e fim. Por quê? Porque é um estímulo. Porque se contava, né, esses contos quando as pessoas se reuniam antigamente, quando as mulheres se reuniam, quando as crianças se reuniam, o que acontecia? Ia trazendo estímulos das etapas, porque senão essas pessoas ficavam presas naquele lugar. Então é muito importante você confiar na terapeuta que vai te conduzir nesse processo. Não é qualquer conteúdo ou profissional que te conduz em um processo de cura. Por quê? Porque tem muita heroína terapeuta que não é curada, que vive no mental e que vende essa cura para outras mulheres. Mas elas moram ainda na mente. E aí elas pegam conteúdo de uma mulher, de outra terapeuta e de outra e montam um conteúdo todo mental e fala, vem que eu vou te conduzir. Eu entendi tudo e você também vai entender. A questão é que a cura não passa pelo entender. A cura caminha em lugares inconscientes e você tem que ter coragem para entrar naquele lugar e sentir. Sentir esse conteúdo. É um conteúdo que trabalha o seu inconsciente. Então isso aqui que eu estou explicando para você promove cura? Não. Promove segurança para você viver a cura, mas não promove cura, porque existe um conteúdo para luz e um conteúdo para sombra. E aquela que te conduz tem que saber manejar esses dois. Então, fique bem atenta com isso, porque aquilo que está mastigado, aquilo que é mental, aquilo que está claro para você, te ajuda a desejar viver esse processo. Mas não é o processo. Todo o meu conteúdo é trabalhado dessa maneira. Sim, eu sou aquela especialista em apertar botões da sua floresta, teu inconsciente, mas eu aperto os seus botões por um motivo nobre, te despertar para a tua cura, para a cura do seu feminino. Não tem como a gente chegar no castelo, que é onde a gente quer, se a gente não passar pela floresta. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a terceira etapa do processo. Se você gostou, curta, compartilhe e me acompanhe. E até a próxima!